Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para estudar um tema, Amar a Misericórdia. É um tema que de alguma maneira culmina o conjunto das lições que temos vindo a tratar durante este trimestre e é o tema da misericórdia. Nós somos convidados a ser misericordiosos. Logo desde o verso áureo em que nós somos, pelo salmista, dizer que bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Este homem, o misericordioso, é um homem justo, é um homem que nasce luz nas trevas, é piedoso e misericordioso e justo. A justiça e a misericórdia parece que andam de mãos dadas. É muito curioso. Exatamente. Portanto, nós podemos, para perceber do que é que estamos a falar, ir de facto aos termos gregos, aos termos hebraicos, para definir. Tu tinhas apontado. Sim. A palavra hebraica para misericórdia é hesed e significa amor leal ou bondade. A palavra grega é helios e significa ter uma preocupação profunda pelo bem-estar do próximo. Exatamente. Esta definição da expressão em grego, eu penso que ela traz na nossa cultura exatamente aquilo que é hoje, ou que deve ser hoje, a misericórdia. E vai encarnar no conceito de próprio Cristo, que nos ensinou que o seu percurso e o seu tempo foi preenchido com atos de misericórdia, mais do que com pregações. E ele tinha uma verdadeira preocupação pelo bem-estar dos outros, por aqueles que sofriam à sua volta, e ele passava muito do seu tempo, a maior parte do seu tempo, exatamente a fazer o bem, a praticar, digamos, a misericórdia, não é? Isso é muito interessante. Exatamente. Há pouco estávamos a conversar, eu e o Mário estava a reforçar de facto que este é um tempo em que vivemos, que, como tu estavas a dizer, não é? Que esta necessidade de misericórdia é transversal a todas as classes da sociedade, não é, Mário? Queres desenvolver a tua ideia? Sim, quer dizer, nós muitas vezes associamos que devemos fazer bem àqueles que têm fome, que estão à nossa volta, que não têm trabalho ou que vivem numa situação de sem-abrigo, mais precária, sem condições. Mas aqueles que estão à nossa volta, mesmo em classes sociais que têm uma grande abundância de meios, muitas vezes precisam também do apoio, precisam da companhia, desde logo, precisam de um abraço, precisam de uma palavra, precisam de que alguém lhes preencha a solidão dos dias. Exato. Precisam de sentir que não estão sós. Que não estão sós. Que há alguém que, claro, para alguém eles são necessários, não é? E nós aí também sempre somos convidados a ser misericordiosos. Isto é muito interessante. Há demasiado egoísmo, não é? À nossa volta e isto reflete-se de facto. É verdade. Hoje, na sociedade em que vivemos, a nossa sociedade é uma sociedade fundamentalmente desigual. A sociedade moderna hoje tem um pequeno grupo de pessoas muito ricas, não é? Muito influentes. Que são muito influentes, que são muito ricas, que têm todos os meios, que têm tudo, e um grande número de outros que não têm nada ou que têm muito pouco. E, portanto, vivemos nestes extremos, não é? Quer dizer, nas sociedades europeias, enfim, americanas também, há ainda uma classe média que de alguma maneira compensa isto, mas depois se vamos para os extremos chamados países em desenvolvimento, aí já não existe nada disso, não existe classe média, existe apenas uma grande multidão de sofredores, de pessoas que vivem nos limites da pobreza, que vivem em situações precárias em todos os sentidos, que vivem na marginalidade também, etc., nas grandes cidades, nas grandes urbes do nosso mundo, que vivem marginalmente, na droga, na prostituição, tudo isso, e uma grande quantidade, uns milhões de pessoas que vivem assim, e essas pessoas hoje, quando nós somos postos perante esta situação, pensamos que de facto não temos meios, nós, como comunidade pequena que somos, etc., não temos meios para socorrer, portanto, este desarranjo mundial, digamos. Mas isso não significa que não tentemos. Isso não significa que à nossa volta não possamos minorar o sofrimento daqueles que estão aqui, mesmo nossos vizinhos, nossos amigos, etc. Exatamente. E somos convidados com certeza a isto. É verdade que
é tudo também uma questão de filosofia de vida e de prioridades. A lição de domingo fala-nos dessas prioridades do reino, não é? Antes disso, só queria fazer aqui uma chega, porque há uma passagem que encontra-se logo na lição de sábado à tarde, na introdução, e é uma passagem que tem tanto significado. É uma frase tão pequenina, portanto, é um versículo tão pequenino, mas que se começarmos a esmiuçar, tem tanto aqui contido, não é? Quando diz que aquilo que Deus nos pede é que pratiquemos a justiça, amemos a beneficência É o e texto, andemos humildemente com o nosso Deus. é o texto mais famoso de Miqueias. É. O que é que Deus te pede? A não ser que ames a beneficência, que pratiques a justiça, etc. É uma coisa verdadeiramente, é uma Mais frase. uma vez, como tu dizias, não é? A beneficência, a misericórdia anda de mãos dadas com a justiça, não é? Não há hipótese. A gente mais à frente também vai explorar um bocadinho mais esta situação. Ideia. Mas estávamos a falar das prioridades do reino, não é? E Jesus deixou isso muito bem patente. É, nas bem-aventuranças, não é? Exatamente. Quando no Sermão do Monte fala daquilo que é, daqueles que são de facto os bem-aventurados, o que é que eles têm que fazer? O que é que os misericordiosos, não é? São bem-aventurados. E porquê? Porque nas prioridades do reino nós vemos quando Jesus diz para os seus ouvintes: olhai os lírios do campo, não é? Vede que nem Salomão na sua magnificência se vestiu como eles. E se Deus cuida da erva, não é, que hoje está viçosa e que amanhã é deitada no fogo, quanto mais não cuidará de vós. Exatamente. Isto é extraordinário. Exatamente. Não é? Este texto de Jesus que é sublime. Este texto, de facto, obriga-nos a pôr a nossa vida em perspectiva, não é? E a reformular as nossas prioridades. É óbvio que ninguém está a querer com este texto dizer que vamos deixar de nos preocupar, vamos deixar que Deus proverá, vamos deixar de fazer a nossa vida diária, vamos deixar de estudar, vamos deixar de trabalhar. Não é nada disso aqui que se pretende. Mas, de facto, muitas das vezes nós estamos tão concentrados em ganhar algum dinheiro, em ganhar posição social, porque há muitas pessoas também com esta preocupação, mais do que ganhar dinheiro, não é? Ganhar posição social, que de facto perdemos de vista aquilo que é prioritário. E é neste sentido que Jesus fala, não é? Neste sentido que ele Deus quer dizer que Ele proverá. Se nós fizermos as escolhas corretas, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos, de facto, de entrar neste esquema vicioso de nos matarmos a trabalhar, de só pensarmos em trabalho, de prejudicarmos a nossa própria vida física, a nossa vida familiar. Não andar preocupado quanto ao que eu vejo de comer, quanto ao que eu vejo de vestir, não é? Exatamente. Ansiosos, preocupados. Essa deve ser, digamos, a bitola do cristão. Evidentemente... E tu já viste a diferença que faria neste século XXI, que toda a humanidade recorre a ansiolíticos e a comprimidos, e a diferença que faria se todos nós tivéssemos isto bem em mente. Não temos, nós temos que ter um mínimo de preocupação, sim, porque nós temos que trabalhar e nós temos que ganhar o nosso ganha-pão, não é? Não, nós devemos fazer na nossa parte, nem sequer a preocupação. É fazer na nossa parte o trabalho que temos que fazer, Exatamente. Mas agora andar preocupados com o dia de amanhã, com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos... Ansiosos com isso, de facto, é contra isso que Jesus falou. Também naquela de que basta a cada dia o seu mal, é a mesma coisa. Não me preocupes com o dia da manhã, com os sofrimentos da manhã. Esse é um mote que eu sigo religiosamente. Exatamente. Basta a cada dia o seu mal. Alivia tanta angústia com o dia da manhã. Porque a gente acaba por sofrer muito por antecipação. Aquele texto é tão lindo que eu não resisto. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário, não é? Quer dizer, é uma coisa sublime. Então, olhar para as aves do céu e tal, olhar para os lírios do campo, é qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário. Quando nós imaginamos, no fundo, uma política de vida coerente com estes princípios, não é? Política de vida coerente com estes princípios. Portanto, é verdade que esta filosofia de vida também nos deve levar a pensar naqueles que estão à nossa volta e que são verdadeiramente oprimidos, porque existem classes sociais, existem situações, mesmo no nosso país, pessoas que têm uma vida verdadeiramente cheia de problemas, quer dizer.
E nós somos convidados, de alguma maneira, a minorar o sofrimento. Aliás, somos embaixadores de Deus para isso. Deus pede-nos que nós usemos os nossos meios, usemos, no fundo, a sua misericórdia no nosso coração para sermos misericordiosos com os outros. Nós hoje, na nossa sociedade, vivemos uma vida muito preenchida. Hoje diz-se que mesmo os pais cristãos às vezes têm pouco tempo para os filhos, não é? Têm pouco tempo para os filhos, quanto mais para os filhos exterior daqueles que sofrem, então, não é? Eu ponho-me às vezes a pensar nisso, porque a nossa vida hoje é tão complicada em termos de tempo e em termos de preenchimento que nós temos que repensar as nossas prioridades, de facto, não é? Às vezes, quando chegamos a casa cansados e tal, e nos sentamos no sofá, e estamos em frente à televisão ali um bocadinho adormecidos, anestesiados, drogados, exatamente. estamos apenas à espera que chegue o sono, nós, nessas circunstâncias, nós de facto devíamos de repensar as nossas prioridades de vida e pensar até que ponto é que esta vida tão ocupada que temos nos leva, em que ponto, em que altura, em que tempo é que pomos a misericórdia para com os outros, não é? Eu pensei nisto esta semana, porque de facto acontece isto. Nós muitas vezes estamos preocupados, enfim, em cuidar da família, em ter com aqueles que têm os filhos pequenos, ou que têm, enfim, que passam um verdadeiro calvário, enfim, em termos de horas, de escolas, de tudo isso, de infantário, etc. Depois, quando noutra fase da vida temos, por exemplo, os pais doentes, etc., estamos todo o nosso tempo está virado para a família, não é? Então, onde é que está o tempo? O que é que nos resta para depois ir a socorrer aqueles que estão à nossa volta que também sofrem, não é? Muitas vezes até os da nossa própria família, aquela responsabilidade que temos, até esses às vezes são maltratados por nós. Bom, é uma altura, este desafio da misericórdia, da vida de misericórdia que devemos ter, porque é isso que Cristo nos pede, de tal maneira que isso pode definir a nossa salvação. É verdade. Não é? Eu acho, a lição também nos fala aqui um bocadinho, eu acho que isso também ajuda um bocado a Cansados de ser compassivos, era disto que eu estava a falar, exatamente. Estamos cansados e então não temos tempo para ser compassivo, para ser misericordioso. Mas não é só cansados nesse sentido de não termos tempo, é muitas das vezes também parece que sentimos que estamos a lutar contra a maré e que não sentimos diferença nenhuma, sabes? E isso também nos desmoraliza, isso também nos frustra. Assim, dia após dia, tentamos marcar a diferença e vemos as nossas expectativas sempre goradas. A lição também nos chama a atenção para isso, para as expectativas que muitas vezes nós criamos. Exatamente. Às vezes também somos nós próprios culpados de nos sentirmos defraudados, não é? Mas eu, antes de avançarmos na lição, aqui na lição do domingo, quando fala das prioridades do reino, também que é uma coisa muito importante que nós devemos sempre, porque Jesus às páginas tantas disse, não é? César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós muitas vezes ficamos a pensar assim, ok, eu se vou ter uma voz ativa e se vou lutar pela misericórdia, logo estou a lutar pela justiça, eu não posso esquecer que vivo num mundo que é injusto, não é? Que as regras não são regras justas, não é? Nem se joga limpo, como se costuma dizer. E muitas das vezes nós também podemos deixar que isto nos aquenhe, de certa forma, em não defendermos de facto o oprimido, em não defendermos quem mais precisa, em quem não tem voz ativa e que precisa de nós, não é? Porque não queremos ir contra aquilo que está estabelecido na sociedade, não queremos ser assim, não queremos, muitas das vezes nós não queremos, como é que eu hei de explicar, falta-me o termo, não queremos ressair, não é ressair que eu queria dizer, sobressair, por estes motivos, porque não são muito famosos, não são muito bem aceitos em alguns sítios. Não é? Isto também é um bocado por modas, mas vivemos num mundo tão hedonista, não é? Tão concentrado em si mesmo. Primeiro eu, depois eu e depois eu, que isto às vezes não é bem visto. E é giro ver aqui que, de facto, antes Jesus mostrou isso bem, ficou bem patente, Ellen White também deixou isso bem patente, não é? Ellen White, nos testemunhos para a Igreja, falando concretamente sobre a abolição da escravatura, ela diz, isso é uma coisa extraordinária. Quando as leis dos homens se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. Portanto, isso a propósito das leis da escravatura, que dizia, a lei americana naquela altura dizia que quando um americano tivesse conhecimento de algum escravo que tivesse fugido do seu senhor, não é? Tinha a obrigação de o levar à justiça para o entregar ao senhor. E ela diz que isso é errado. É errado. Que Deus é o nosso único Quando a lei humana
confronta de alguma forma É isso mesmo. a lei que nós temos, não é? Da parte de Deus, nós não devemos hesitar em obedecer à lei de Deus. É. Mas eu esta semana estava também a pensar, aliás, sobre estes assuntos e acabei por perceber que o nosso mundo, apesar de tudo, e ele é dominado, como nós sabemos, por forças do mal, que de alguma maneira às vezes ganham a batalha em muitos aspectos, não é? Basta vermos coisas terríveis que se passam, nem é preciso falar delas, porque nós conhecemos tão bem os problemas. Eu, mais uma vez, podíamos falar daquelas grandes cidades onde existem os crimes que existem, os homicídios, tudo relacionado com tráficos de droga, com coisas desse género, com os cartéis, etc. Tudo isso arrasta um sofrimento enorme em milhões de pessoas, por causa dos crimes, de tudo isso. Mas apesar disso, dizia eu que há uma quantidade muito grande de gente A fazer a diferença também, não é? a fazer a diferença. E hoje existe uma palavra que no mundo se está a vulgarizar, que é a filantropia. Existem filantrópicos verdadeiramente, que são coisas verdadeiramente impressionantes. Eu recolhi alguns deles, já agora vou falar disso em 2 Mário, minutos. aguarda um bocadinho esse teu pensamento. Nós vamos agora interromper só um bocadinho. A conversa está excelente, mas vamos mesmo ter que interromper. Vamos assistir a um momento musical que, como sempre, é patrocinado pelo Sextas à Noite da Igreja da Vintes. Até já. O Senhor promete e não irá falhar. Se estiver unido, se o meu povo orar, eu ouvirei, eu vou perdoar. Se estiver unido, se o meu povo orar. O Senhor falou, não posso duvidar. Se o meu povo humilde me quiser buscar, todos os seus males eu irei curar. Se o meu povo humilde me quiser buscar. O Senhor convida e um apelo faz. Quem se converter e o pecado deixar, sobre mim carrego a culpa que houver. Quem se converter e o pecado deixar. O Senhor promete e não irá falhar. Se estiver unido, se o meu povo orar, eu ouvirei, eu vou perdoar. Se estiver unido, se o meu povo orar, se o meu povo orar, se o meu povo orar. Estamos de novo de regresso, espero que tenham gostado deste momento musical. Vamos outra vez passar a palavra ao Mário, então, que nos ia aqui expor alguns exemplos de filantropos do século XXI. É verdade, apesar do mundo desequilibrado que nós temos, existem uma quantidade enorme de pessoas muito ricas que doam parte da sua fortuna para bem da humanidade. Para causas humanitárias. Para causas humanitárias. Existem muitos conhecidos. Por exemplo, isto talvez tenha começado mais nos Estados Unidos. A filantropia faz parte um pouco da cultura americana, não é? E nós conhecemos até alguns nomes, como por exemplo o Bill e a Melinda Gates, que o Bill Gates, enfim, é mundialmente conhecido como o criador da Microsoft, não é? E ele dedica-se a esta fundação que eles criaram, dedica-se ao desenvolvimento educacional nos Estados Unidos e ao combate de doenças como o HIV, como o combate à malária a nível mundial. Hoje está praticamente na fase final da produção uma vacina contra a malária que foi completamente subsidiada por esta fundação. Bons milhares. Este casal, desde a fundação da sociedade, já doou cerca de 56 bilhões de dólares
nesta fundação já se gastaram para... Não consigo imaginar. Nós eu nem não consigo conseguimos, abarcar, é verdade. não E isto consigo. é a prova de que, apesar de tudo, quer dizer, o mundo seria muito pior se não Se não existisse, houvessem digamos, homens e mulheres como estes. e estas grandes, digamos que são empresas filantrópicas, elas próprias têm que ser muito bem geridas para que o dinheiro acabe por atingir os objetivos, não é? Quer dizer, outra coisa, outro muito conhecido, que é o Warren Buffett, que durante muitos anos partilhou com o Bill Gates o título do homem mais rico do mundo e continua sempre como o primeiro ou o segundo. Ele comprometeu-se em 2006 a doar 99% da sua fortuna a causas nobres. 99%. 99, ficou com 1%. Porque ele disse que só precisava de 1%. Então, Ou seja, a fortuna é tão imensa que 1% dá perfeitamente para continuar uma vida em grande. Atualmente, ele também tem uma fortuna calculada em 50 bilhões de dólares. Ele já doou 31 bilhões para a fundação, para a própria fundação do Bill e da Linda Gates e a outras fundações do mesmo género. Ele não tem uma fundação própria, mas doa a outras fundações filantrópicas. Portanto, depois temos o George Soros, que é também um homem muito rico e que doou 8 bilhões de dólares a causas humanitárias desde 79. Portanto, isto são 3 exemplos de homens muito ricos que doam grande parte ou quase totalidade da sua fortuna para que o mundo seja melhor, no fundo. E esta é uma comissão, a gente pode dizer assim, não, mas não basta só dar dinheiro, mas às vezes o dinheiro aqui é fundamental, porque nestas causas que estamos a tratar, a malária, por exemplo, é uma doença que mata mais no mundo do que a SIDA, do que muitas outras doenças. E é mesmo preciso dinheiro para a investigação científica. E atinge países que não têm meios para investir na produção de vacinas ou de investigação nesta área. E realmente isso tem que vir do outro lado. E de alguma maneira Deus aqui, com certeza que instiga estas mentes brilhantes quanto a mim, a usarem de misericórdia desta maneira para conseguirmos pôr o mundo um bocadinho melhor, apesar das grandes injustiças que ainda existem. A lição, a propósito, fala disso, não é? A lição frisa-nos que não é necessariamente só o doar dinheiro, claro, que é aplicar da misericórdia, mas, como é óbvio, pessoas com fortunas desta grandeza têm também, de facto, esta responsabilidade social. Não faria sentido estas pessoas fazê-lo de outra maneira, até pela sua influência e tudo, não é? Mas isso não significa, não vamos invalidar nenhuma situação nem outra, não é? Nós não temos não temos fortunas, mas o facto de dispensarmos algum do nosso tempo, e era o que tu estavas a dizer no início da conversa, não é preciso muito, é assim, muitas das vezes só o facto de nós estarmos presentes numa altura de maior dor, não é? O facto de nós colmatarmos uma determinada solidão. É óbvio que o chamado de Jesus, não é? Para vestir o nu, para alimentar o faminto, não é? Para dar abrigo aos sem-abrigos, mas há outras maneiras de mostrar compaixão, não é? Há outras maneiras de praticar a misericórdia, de mostrar este amor para com o próximo. Nós há pouco estávamos a falar e tu frisaste a lição do cansados de ser compassivos, não é? E de facto há uma série de atitudes e de atos que nos podem ajudar a dar uma resposta mais assertiva, não é? Fala-nos da compaixão, não é? Reconhecer e empatizar com a dor do próximo. Nós, para sermos generosos para com alguém, para sermos compassivos, temos que primeiro calçar os sapatos do outro, não é? Quer dizer, ter essa capacidade. Temos que ter esta capacidade de empatia, porque se nós não conseguimos sentir empatia, não sentimos motivados a fazer nada, é verdade. Não há muitas vezes nós temos aquele raciocínio de que, pronto, ele está assim porque se droga, está assim porque bebe, está assim porque não quer trabalhar, está aqui. Sim, há muita essa noção de ele é pobre porque quer, como se alguém fosse pobre por escolha própria. É verdade que ao longo da história bíblica nós vemos que no povo de Deus
no povo de Deus, Deus sempre teve uma preocupação muito grande com os pobres, porque muitas vezes as pessoas são pobres por diversas circunstâncias, muitas vezes por uma capacidade mental diminuída, de que não têm culpa de resto, ou nasceram assim, ou já tiveram um problema, ou tiveram doenças, enfim, há muitas explicações e possibilidades de situações destas. Ora, estas pessoas que vivem... Exatamente, mas aquele texto que nós vimos, que temos em Levítico, eu achei aquilo tão bonito que se o teu irmão empobrecer ao teu lado e lhe enfraquecerem as mãos, estão a ver isto? É uma coisa impressionante. Tu sustentá-lo-ás. Isto é a segurança social vivida. Exatamente. Se o nosso amigo, se o nosso irmão pode não ser carnal, o nosso amigo, aquele com quem nós lidamos, de repente acontece-lhe uma desgraça qualquer na vida, ele fica... Deus diz-nos, tu deves sustentá-lo. Tudo isto para quê? Para que não houvesse pobres entre o povo. E depois não o deves fazer escravo, trá-lo para a tua casa, deves dar-lhe trabalho, se tu tiveres essa hipótese, então deves fazer... E depois, no ano do jubileu, deves deixá-lo ir para a sua possessão, porque ele vai recuperar pela lei levítica, a lei do levirado, ele deveria ir, portanto, para os seus antigos bens que tinha perdido, porque teve que empenhá-los por uma circunstância qualquer. E isso é uma coisa também extraordinária. Mas esta lei, infelizmente, esta lei era tão extraordinária que nunca foi posta em prática verdadeiramente pelos israelitas. E nós, de alguma maneira, que temos aquela ideia de que o israelita é fundamentalmente um usuário e que empresta aquela com ideia juros. do judeu, não é? O usuário, não é? Com juros altíssimos. Ora bem, mas isso era condenado mas por Deus, mas é um pouco verdade, porque ele, de facto, nunca pôs em prática esta lei. Bom, mas é uma lei, realmente, é um texto que eu achei lindíssimo e que nos ajuda nesta ideia da generosidade. Portanto, a generosidade como uma atitude face à vida, quer dizer, não é? Portanto, para além da compaixão, a lição fala-nos, e já vamos avançar um bocadinho mais e desenvolver um bocadinho mais, fala-nos de educação, oração e expectativas. Exatamente. E isto aqui entra de facto a nossa responsabilidade. Educação aqui quer dizer que nós não podemos entrar muitas vezes em situações de tentar ajudar e acabar por prejudicar, não é? Claro. Nós temos que estar informados, acima de tudo nós temos que estar informados, temos que ouvir e temos que aprender tudo o que pudermos sobre as várias situações, para não cometer gafes, que às vezes vêm fazer mais mal que bem, como se costuma dizer, às vezes mais vale estar quieto do que fazer certos estragos na vida das outras pessoas ao tentar ajudar. Falas de oração, como é óbvio, que é a primeira coisa que nós deveríamos sempre fazer. Quando estamos perante uma situação, perante um problema, perante uma pessoa necessitada, esta deveria ser sempre a primeira opção. Antes de tentarmos arranjar soluções, até porque a solução vem naturalmente através de Deus pela oração. O texto é sempre muito engraçado também, quando diz, nós temos a ideia de que temos que fazer qualquer coisa prática pela pessoa. Mas a oração é prática. É prática, exatamente. Isto é a Bíblia recorda-nos que a oração é prática. A oração é prática. Podemos fazer a diferença na vida dos pobres e oprimidos através das nossas orações por eles e por aqueles que têm poder sobre eles, claro. Ou seja, pela classe governante. A pergunta é esta, é como um bocadinho como Tiago. Quando olhas para o nu e para o necessitado, dizes assim, vai em paz que eu vou orar por ti. Não é isso que nós devemos fazer. Não, é isso que Deus nos diz. Não. Deves cobrir o claro nu, deves sim. dar alimento ao necessitado, Claro. etc. Suprir as necessidades físicas em primeiro mas, lugar. de facto, a oração continua a ser sempre importante. Até porque a oração funciona também em nosso favor. Claro. Porque através da oração Deus também ajuda-nos não só a ter esta educação, porque nos dá a iluminação através do Espírito Santo para sabermos lidar com a situação e também nos ajuda a ter compaixão, a ter empatia pelos outros. E depois aquilo que já tínhamos mencionado, a expectativa. Vem a gestão da expectativa, exatamente. Que aqui muitas vezes somos nós os culpados depois de nos sentirmos nós sentimos cansados porque nós próprios criamos expectativas altas, muito altas. Nós vamos ajudar esta família porque eles agora vão ser assim ou vão ser assado e tal. E depois não vão. Depois por qualquer circunstância, escolhem mal também, etc. Mas as pessoas, se Deus respeita sempre a escolha, exatamente, é aí como mesmo é que nós temos que chegar. Exatamente. Nós não somos, e uma coisa que eu digo muitas vezes isto à Sofia, tu não és responsável pelas atitudes e pelas ações dos outros, mas és muito responsável e sempre serás responsável pelo aquilo que tu fazes e pelas tuas reações às atitudes dos outros. E é só aqui que entra a nossa responsabilidade, Mário. Eu tenho que ajudar altruisticamente, não posso ajudar na expectativa de que aquelas pessoas
mudem completamente. Claro que tenho este desejo, mas não posso esperar que elas me deem algo em troca desta ajuda, acima de tudo. Tem que ser uma ajuda, de facto, altruísta, não é? Em tudo menos egocêntrica, menos egoísta. E as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Nós podemos, de facto, dar-lhes as oportunidades, nós podemos fazer tudo ao nosso alcance para ajudar, mas, em última análise, quem escolhe é essa pessoa. E nós não somos responsáveis pelas suas escolhas. E não nos devemos sentir burados e frustrados por isso mesmo. Porque, como tu dizias, Deus não o faz, e é Deus, é o Criador, é o Senhor, Claro. quanto mais nós. Nós temos que Não respeitar sempre a atitude daquela pessoa que é ajudada. Ela pode ter uma atitude que vai um pouco em contra às nossas expectativas, e é isso que nos frustra, como já falámos, não é verdade? Mas nós temos que perceber isso de antemão, para não ficarmos digamos, frustrados. Exatamente. Depois a questão da generosidade. A vida de generosidade é a vida prática do cristão, deve ser uma vida generosa, uma vida. Deus ama ao que dá com alegria, não é? Quer dizer, o doar, o satisfazer ou o providenciar um alívio do sofrimento ao outro é qualquer coisa sempre que nos enche o coração de gratidão, quer dizer, não gratidão por aquilo que fazemos, mas gratidão de alguma maneira de estarmos a ser um meio de transmissão de um veículo da misericórdia que Deus põe no nosso coração. E, portanto, se fizermos isso, nós vamos sentir-nos, é a melhor recompensa que nós podemos ter. É uma filosofia de vida, desta não é? A vida, generosidade exatamente. acaba por ser uma atitude, uma filosofia de vida, não é? E realmente a nossa conversão, quando é real, não é? A nossa fé, quando é real, a nossa fé leva-nos sempre à ação. Sim. Não podemos praticar a fé e sermos impassivos, não é? Exatamente. Não é possível. Portanto, a nossa fé leva-nos sempre a uma ação, e a nossa fé, quando de facto é uma fé real, é uma fé bem sustentada, é isto que ela vai fazer, de facto, que nós morramos todos os dias um bocadinho mais para o eu. Isto de e ser vivamos em prol generoso, do outro. de ser compassivo, E de isto ser é misericordioso, é qualquer coisa que vai contra a nossa natureza. Sim, sem dúvida. Nós sabemos que por Sem natureza dúvida, somos por nós. egoístas, nós pretendemos sempre Temos este instinto de sobrevivência, primeiro nós. de primeiro satisfazer as nossas necessidades, daqueles que nos estão próximos, enfim, de sermos nós os primeiros nas nossas preocupações. E Deus pede-nos para olharmos para os outros. E Deus pede-nos para socorrermos aqueles que estão ao nosso lado. E Deus pede-nos, portanto, que para abrirmos os olhos em relação aos que estão à nossa volta e que sofrem. Portanto, este chamado para sermos generosos, para sermos compassivos, é qualquer coisa que deve ser a prática do nosso viver. Nós, na Igreja, desde sempre, temos aquela noção de que devemos cumprir a lei, de guardar a lei. E agora vem de repente esta lição a dizer-nos: o que interessa é aquilo que tu fazes de coração, é a prática do teu dia-a-dia. É isso que pode determinar: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde o mundo. A parábola dos bodes e das ovelhas é uma coisa verdadeiramente impressionante. Quando eu aqui há tempos em África falava com alguém da ADRA que trabalhava na assistência àquelas aldeias carentes, etc., e depois conheceu umas irmãs católicas que, para fazerem este trabalho, elas foram viver para as aldeias e viviam nas tendas ao lado das pessoas, mas faziam-no há 30 anos. E quando ele viu a condição em que essas irmãs, porque elas verdadeiramente eram irmãs, trabalhavam, ele disse assim: estas irmãs, se não ganharem o céu, ninguém ganha. Eu fiquei... E quando ele dizia isto, as lágrimas vinham aos olhos, porque é uma vida verdadeiramente de dedicação ao outro, àquele que sofre, àquele que... É o epíteto do altruísmo. E, portanto, aquilo é quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizeste, diz Jesus. E, portanto, vem bendito meu Pai, não é? Quer dizer, a vida de generosidade completa, não é? Como a irmã Teresa de Calcutá e tal.
E essas Mas nem grandes... toda a gente tem estofo para ter esse tipo de filho. Exatamente. Não é? Portanto, mas nós também somos chamados à responsabilidade da nossa... Exatamente, Deus não nos pede a todos que A vamos todos, para a África exatamente, não nos fazer pede a isso. todos o Mas mesmo aqueles que lá estão e que fazem este sacrifício. trabalho, um trabalho É anónimo, extraordinário. quer dizer, Sim, que ninguém conhece. Não há luz de ribalta nenhuma, não. É uma Exatamente, coisa não, realmente é uma coisa impressionante. extraordinária. Isso é verdadeiramente E isto é viver a verdadeiramente- generosidade. E isto é verdadeiramente olhar para o próximo com os olhos de Deus e reconhecer no próximo a imagem e semelhança de Deus. Isto é verdadeiramente o que é olhar para o nosso próximo e reconhecermos que Ele é tão meritório do amor de Deus como nós somos. Que Ele, à semelhança de nós, também é filho de Deus e tem todo o direito a uma vida com condições, não é? Uma Com vida digna dignidade. de ser vivida, uma vida digna, não é? Uma vida digna, tal dignidade. como nós temos. Nós temos por garantido, graças a Deus, nós crescemos num país que, não é? Como é que se costuma dizer assim, plantado aqui à beira-mar, não é? Um jardim plantado à beira-mar e não conhecemos, felizmente, não é? Não nos chega-nos tarde as coisas más, vão-nos chegando tarde também e temos alguns privilégios em relação a outros É verdade, povos. é verdade. Mas nós temos a nossa cota parte de responsabilidade também e nós devemos promover a paz, não é? E nós devemos ser uma voz para os que não a têm, nós devemos ser misericordiosos, nós devemos exatamente. praticar a bondade. Fazendo a paz, avançando aqui nos temas, fazendo a paz, nós somos chamados a ser pacificadores e mais uma vez nas bem-aventuranças, não é? Exatamente. Os bem-aventurados são também aqueles, os pacificadores que são chamados filhos de Deus. Portanto, E é engraçado como é que nós podemos ser sabemos- pacificadores num mundo de guerra, que é o nosso mundo, não é? Parece utópico, não é? É muito é- utópico. é- Até porque nós sabemos é. que nós nunca vamos alcançar. Sim, nunca vamos conseguir a paz mundial, é verdade. Mas somos chamados a ser pacificadores. Aqueles textos de Isaías belíssimos, bem-aventurados os pés daqueles que trazem as boas novas, não é? Quer dizer, isto é qualquer coisa de profético. Da parte de Deus, Deus quer que nós promovamos a paz. Mas a paz aonde? A paz na nossa família, a paz na nossa igreja, Na a nossa paz esfera de na nossa influência, esfera de na influência. nossa esfera de Nós influência, devemos sem e dúvida. somos chamados a ser pacificadores. No local de trabalho, em pessoas que estão desavindas. Porque é que não pedimos a Deus para nos dar a sabedoria necessária para fazer essa, E isto, para mais uma estabelecer vez, a ponte, não mais é? uma vez traz-nos a justiça, não é? Este clamor pela paz, este querermos implementar a paz, também tem a ver com o querermos o que é justo, querermos implementar este desejo ardente da justiça. Mário, a conversa está muito boa. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação à lição de quinta-feira, uma voz para os que não a têm, Pois. porque nós vamos mesmo ter que terminar. Já estamos mesmo na reta A final. última parte falava exatamente de dar a voz àqueles que não a têm, que são uma grande maioria de pessoas daquelas que vivem na margem da lei, na margem da sociedade também. Esses, de facto, são aqueles que não têm voz. E não têm voz por circunstâncias várias, a gente já falámos disso várias vezes, quer dizer, porque é que as pessoas hoje vivem, uma grande franja da sociedade vive fora do ciclo económico, não tem trabalho, porque tem problemas vários, porque não tem educação, porque enfim, essas pessoas que vivem aí são aquelas que são também filhos de Deus. Têm a mesma dignidade que nós. Exatamente. E para Deus não há diferenças nenhumas. Exatamente. Não é só de cor, não é só de género, não. Também de escalão social. Mesmo os mais desgraçados, esses são filhos de Deus como nós. Exatamente. E nós, se pensarmos nisto, se fizermos uma reflexão, percebemos que somos chamados a dar voz àqueles que não a têm. Porque esses que não têm direitos nenhuns, esses são aqueles que mais precisam de ser defendidos. Não é? E nós somos chamados a fazer essa Eu ponte convido a também. lerem na lição de quinta-feira esta Declaração Oficial Adventista do Sétimo Dia sobre a Pobreza Global. O texto está muito engraçado, nós não vamos ter tempo para ler. Eu gostava de vos deixar com uma passagem de Ellen White. Havia aqui tanto ainda para falar de sexta-feira, mas vou-vos deixar com esta passagem, o maior discurso de Cristo. Rebusquem o céu e a terra, e não existe aí, revelada, uma verdade mais poderosa do que aquela que se manifesta em obras de misericórdia aos que necessitam da nossa simpatia e do nosso auxílio. Esta é a verdade tal como se encontra em Jesus. Quando os que professam o nome de Cristo praticarem os princípios da regra áurea, o Evangelho será secundado pelo mesmo poder que o acompanhava na era apostólica. Ou seja,
capacidade que nós teremos nessa altura de fazer grandes milagres e, de facto, marcar a vida das sociedades, não só das pessoas, mas das sociedades. E este é o nosso desejo, que possam, de facto, estudar a lição, possam aprofundar mais, porque nós aqui arranhámos a superfície, infelizmente não temos tempo para abranger mais a lição, mas há tanta coisa ainda por falar e, acima de tudo, há tanta coisa para pedir a Deus que nos ajude, de facto, a pôr em prática. Mário, foi um prazer, foi a primeira vez que passei a lição contigo, foi um prazer. Prazer também. Desejo-vos uma boa semana e voltaremos a encontrar brevemente. Uma próxima oportunidade, as palavras cruzadas.